Você, como eu, tem problema com a balança? Vive aí brigando de engorda, emagrece, engorda, emagrece? Ou você também tem a busca pelo corpo sarado, perfeito, ganhar massa magra, perder massa gorda, esse vucu-vucu da vida que a gente vive nele? O Esteticast propõe uma discussão, um debate bem ético, científico, real sobre a estética. Essa busca pela perfeição, entre aspas, que a sociedade impõe. E eu vou trazer gente muito bacana. E hoje, para começar, eu estou aqui com o meu amigo querido, o Dr. André Miranda. Pós-graduado em endocrinologia, atua aqui em Teresópolis na clínica Luminar e é também plantonista da unidade cardio-intensiva do HCT. Ele é maravilhoso, gente. Ele é um ex-seminarista da Diocese de Petrópolis e formado em teologia, filosofia, lá pela Diocese de Petrópolis. E esse lado humano dele, que certamente é dele, natural, mas tem um quê dessa filosofia e dessa formação na Diocese, ele traz para dentro do consultório. E as consultas dele, gente, ultrapassa a medicina, vai muito além. É uma consulta de alma também. Seja bem-vindo, meu amigo querido, Dr. André Miranda. Vocês estarão em ótimas mãos. E aqui a gente vai ter uma discussão hoje muito séria. Não é? Com certeza. Vamos ter um papo bastante sério. Séria, descontraída. Séria, um papo sério na varanda. Desse jeito, melhor coisa que tem. Com beija-flores cantando, bebendo água, se Deus que tá vazio o potinho do beija-flor. Eu falei. Tava tão bom que ele bebeu todo. Então, meu amigo, muito obrigada pela sua presença, ter saído do seu plantão e ter vindo direto para cá. Você é incrível, incrível. Imagina. Eu amo estar com você, sempre. Você que é maravilhosa, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de vivenciar essa maravilha, dessa energia desse local, com uma pessoa maravilhosa que é você também. Obrigada. Então, assim eu acredito. Digo a verdade. Então, vamos começar polemizando? Vamos nós, mande. Tudo pela estética? De forma alguma, tudo pela estética. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas estão cada vez mais focadas na aparência, na estética, e isso traz um problema grande. Por quê? Estética é saúde? Sim, estética é saúde também, mas eu não posso fazer com que o valor da estética vá acima do valor da saúde. Eu não posso esquecer que o corpo bonito, o corpo sarado, ele tem que ser fruto de um processo de saúde, por várias razões. Primeira, se eu esqueço disso, eu não consigo sustentar esse corpo. Eu fico bonito da noite pro dia... E feio da noite pro dia. Feio da noite pro dia. E pior, feio cheio de doença. Entende? E isso é uma corrente que a gente tem hoje em dia, infelizmente. Né? Segundo, eu não posso também colocar a estética acima do valor humano. Né? O belo, ele atrai porque ele é humano. Isso é uma coisa fantástica também. Na filosofia a gente estuda muito sobre isso. O que é o belo, filosoficamente falando? O que é o estético? A filosofia estética ela fala muito também sobre essa questão. O que é isso? O belo não pode deixar de ser humano. Vira robótico, a gente começa... Opa, tá estranho, não é por ali que eu quero, que deve ser, né? E também é uma corrente que a gente tem. Então, primeira coisa que a gente vê é, estética ela tem que nascer de processo. Ela tem que vir de processo, e esse processo tem que ser humano, tem que, por isso, abraçar o que é a nossa natureza, entender o que é a nossa natureza, para que isso possa ser sustentável, para que seja belo, para que seja duradouro, para que não seja, vamos colocar assim, extenuante, sacrificante, sem frutos. Sim. Entende? Ai, que perfeição, gente. Eu amo isso, porque eu tenho uma resistência com imposições, né? Tudo que me é obrigado, eu resisto. E padrões sociais que não encaixam com a minha essência, eles são coisas que eu brigo e eu tô amando colocar esse projeto em prática, porque eu vou brigar tanto com os padrões. Eu vou ser muito
coitada de mim, eu vou apanhar demais. Porque eu não admito que uma sociedade ou que um padrão qualquer me obrigue a ser quem eu não sou. Exatamente. Então, a estética hoje está desenfreada. Não só pelas pessoas que querem a perfeição, né, de uma coisa que elas não são e elas querem ser o que elas não são por sei lá, por cada um por seu motivo, não é um julgamento, como pelo dinheiro. Não é? Muita coisa. Porque virou aí um conflito de interesses bem profundo, né? Muita coisa. E aí, eu quero saber a sua opinião, doutor, agora doutor, não filósofo, doutor, sobre o uso do Ozempic e afins. Sim, hoje a gente tem dois problemas grandes. Uma pandemia de obesidade, que a nossa cultura é obesogênica, e ao mesmo tempo uma pandemia de uso desenfreado de medicação sem saber o que está fazendo, ou até às vezes sabe alguma coisa, mas não vai a fundo, não pesquisa, não entende. Poxa, isso ali é o que eu preciso de verdade? Então a gente cai nesse problema. Primeiro, a gente precisa entender o processo. Nossas visitas. Desse jeito, o beija-flor está chegando sempre perto. A gente precisa entender que, sim, obesidade é uma doença que a gente precisa tratar. Só que ao mesmo tempo eu preciso entender que não existe uma só forma de tratar a obesidade. Eu tenho que entender aquele processo. Eu tenho que entender o que levou aquela pessoa a ser obesa. Esse é meu papel como médico, para eu poder de fato tratar. O Ozempic é maravilhoso, assim como o Saxenda, assim como está chegando o Mounjaro e todos os outros que estão chegando. São maravilhosos, desde que bem indicados, né? Você gera custos altos, gera, por conseguinte, para alguém um lucro alto, e aí por isso que acaba virando também como posso dizer, um conflito de interesses, como você bem trouxe, e eu consigo olhar pessoas olhando para a saúde como um simples comércio. E eu esqueço que saúde não é comércio. Por quê? No comércio, você compra algo que deu defeito, você pode trocar, você pode ressarcir, você deve ressarcir. Sim. Com a saúde eu não tenho isso. Né? Eu não tenho como devolver a saúde de alguém que eu lesei. Fiz uma medicação que não era indicada. Vamos pegar uma das contraindicações de bula, digamos assim, do Ozempic. Pacientes que têm um câncer de tireoide. Né, histórico pessoal de carcinoma de tireoide. Deixo isso de lado, vou botar ali, vou ganhar meu dinheiro, vou emagrecer a pessoa. Nossa. Eu vou prejudicar essa pessoa, talvez para a vida toda. Eu vou talvez levar essa pessoa ao óbito. Por uma irresponsabilidade minha e não entender que o valor financeiro não deve superar o valor humano. Entende? Sim. E aí entra nessa lógica do mundo atual, né? Do padrão de estética. Às vezes a própria pessoa, ela sabe que ela teve um câncer, mas ela quer o Ozempic do mesmo jeito. Exato. E qual que é o meu papel enquanto profissional de saúde? Falar, olha, você não pode. Vamos ver outro caminho. Vamos ver o que pode ser feito para quebrar esse problema, né, da obesidade e, ao mesmo tempo, não te gerar doença, não te gerar transtornos de saúde, porque senão eu não estou sendo médico. Se eu não entender que eu preciso te gerar saúde e não só trocar de doença, eu não estou sendo médico. Eu estou sendo, talvez, um comerciante com um caráter duvidoso. Exato. Entende? Estou sendo duvidoso, porque não estou colocando as cartas claras ali sobre a mesa. Sim. Entende? Acho que vai um pouco nesse sentido. A gente precisa trabalhar isso. E eu vou até fugir do nosso roteiro um pouquinho e vou fazer uma provocação. Nessa situação, a força da indústria farmacêutica. Sim. E, gente, eu sou farmacêutica e eu tenho uma farmácia de manipulação. Não é segredo para ninguém que eu tenho interesse em prescrições, certo? Mas a minha briga, desde sempre, desde que eu abri minha farmácia, foi por ética. Então, no entanto, o caminho que eu escolhi, a gente já conversou várias vezes sobre isso, é o caminho de não fazer uma visitação médica massacrante, fazer uma visitação médica de possibilidades e não de imposições, né? De buscar melhorias para o paciente, vamos desenvolver uma coisa de nova, vamos tal. Mas a gente sabe que a indústria farmacêutica é fortíssima e manda e desmanda. E essa febre de Ozempic e outros tem
tem um cunho bem vindo daí, né? Sim, com certeza. E como que você vê essa briga? Sim. A indústria farmacêutica, de fato, ela tem interesse maciço no lucro, né? Claro, existem profissionais que estão ali buscando pesquisar, desenvolver métodos novos que são fantásticos, e isso tem custo, a gente não pode não pode desvalorizar isso. Claro. Toda pesquisa tem um custo, mas a gente sabe também que existe uma mediatização desses resultados que é complicado. Por quê? Eu e você somos, né, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua área de trabalho. A gente aprendeu vias de ação, aprendeu formas que as coisas trabalham. Resultados, indicações e contraindicações. O público geral não. Então, às vezes você entrega uma informação de uma forma mediatizada. Olha, pode perder 20 quilos em um mês, mas você não coloca ali mínimo de explicações para que essas pessoas entendam. Peraí, pode ser assim, mas pode não ter resultado nenhum. Pode ser assim, mas você pode não tolerar o remédio. Você não coloca isso ali, o povo não vai entender isso, entende? Porque não tem essa formação e não é esperado que tenha, né? Sim. Quem é esperado ter essa formação é quem estudou para aquilo, aí. Entende? E aí que eu acho que como eu posso dizer, a força talvez negativa nesse ponto da indústria farmacêutica pega. Porque coloca pontos de benefício, mas não coloca ali apesar o peso. Da pesquisa, Exato. Não traz os pontos negativos. Exato. E aí você vê, o exemplo que a gente está usando hoje do Ozempic, da semaglutida, né? A gente vê aí uma cidade na Dinamarca, se eu não me engano, ou na Noruega, agora eu não lembro muito bem, que se desenvolveu às custas do Ozempic. Pô, aquela cidade foi maravilhosa, né? Fizeram os testes lá. É onde se fabrica, na verdade, o princípio ativo. E aí a cidade desenvolveu, você tem empregos crescendo para tudo que é lado, isso é maravilhoso. E é bom que seja assim, né? Se um lugar descobriu a coisa, produz aquela coisa e é boa, tem mérito os méritos. Quem tem mérito. Exato. E os benefícios são reais. Exato. Os benefícios são reais. A gente não está aqui malhando nada. Não, pelo contrário. A gente está questionando o uso desenfreado. Exato. Pela estética. Exatamente. É o colocar a estética, o lucro, acima do valor humano. Exatamente. Esse é o problema. E aí que a gente bate em todas as instâncias, em todos os profissionais de saúde, digamos assim, né? Eu como médico, quando prescrevo, o farmacêutico como responsável técnico que, né, responde por aquela medicação, por aquela farmácia que produz, que dispensa o remédio, enfim, e como a gente faz isso chegar no paciente. Como é que isso vai chegar na dona Maria que vai no meu consultório e que eu prescrevo para ela? Poxa, aquela é a indicação verdadeira para ela? Será que aquilo realmente é construir saúde e construir uma estética fruto de saúde para ela? Ou será que eu estou simplesmente enganando a dona Maria? Entende? Acho que vai um pouco nesse ponto. Em todos os pontos que a gente for trabalhar, tanto no consultório, quanto na mídia, quanto no que for fazer, a gente tem que ter essa consciência, né? Poxa, estou construindo ou estou, na verdade, destruindo, fazendo parecer bonito e não estou chegando em lugar nenhum? Entende? Tem que considerar isso. É justamente colocar o valor humano acima. Exatamente isso. Junto com o valor humano vem a ética, né? O bom senso, o amor ao próximo, né? Com certeza. Vocês têm filosofia na faculdade de medicina? Infelizmente não é curricular, mas eu lembro eu participava quando era estudante de um grupo chamado Grupo de História da Medicina, com o professor Daniel Hernandes, e ele brincava e falava, quer saber medicina? Filosofia é 90% da medicina, e de fato, quando eu fiz a graduação de filosofia, a gente aprendia também que a filosofia está em todas as ciências, em tudo que é saber tem filosofia, porque é o amor à sabedoria, né? A busca pelos princípios primeiros e pelos fins últimos de todas as coisas. Em última instância, como médico, minha função é filosófica. Eu vou buscar o princípio daquela coisa que está afligindo o paciente e aonde aquilo vai levar, para eu poder então intervir, né? Como é que começou? Para onde que vai? Beleza, o que eu posso fazer aqui para não deixar chegar naquele problema? Essa é a minha função. O pai da medicina era o filósofo Hipócrates, né? O famoso pai da medicina, por assim dizer. Então... Mas a gente, generalizando, e eu odeio generalizações, mas elas são necessárias às vezes, nem todo mundo age assim, da porta do consultório para dentro. Nem todos os médicos têm essa preocupação, ou todos os profissionais da saúde
de onde veio e para onde vai. É aqui, agora e pronto, se vira, né? O que você está sentindo? Tum. Você está sentindo? Tum. Né? Trata só o sintoma e não... Mas ok, né? São linhas aí de cada um com o seu quadrado, né? Então, vamos fazer o que a gente acha certo. Exato, apesar de que, teoricamente, na faculdade a gente aprende que a gente não trata uma doença. A gente trata uma pessoa que tem uma doença. Isso é diferente. Né? Eu não trato uma obesidade. Eu trato o seu João, que é obeso, e isso não define a totalidade do seu João. Mas é uma situação que hoje atrapalha ele. Então eu preciso entender isso também, até na hora de eu prescrever. Vou montar uma prescrição. Custos. Nem todo mundo consegue custear um tratamento desse. E eu não posso deixar de cuidar daquela saúde porque ele não consegue pagar aquele tratamento. Então eu preciso entender, poxa, beleza. Ajustar para o seu João ser tratado e... Exato. Ter os benefícios. Individualizar isso. E onde isso se perde? Fugir totalmente do roteiro, gente, porque se deixar eu vou ficar aqui o dia inteiro só com o André. Ela é maravilhosa. Você vai ter que vir nos 20 podcasts. Você é maravilhosa, Ana. Eu acho que o ponto de perda é justamente o ponto do lucro. Entende? Talvez numa tentativa de definir um nicho, e até aí tudo bem, cada um define mais ou menos o espectro de pacientes que busca atender. Até aí tudo bem. Mas eu acho que quando a gente deixa isso também sobrepujar o fato de que, poxa, eu sou um profissional capacitado para cuidar da saúde. Eu tenho conhecimentos acerca de saúde, eu posso aplicar aquilo para qualquer pessoa. Por que eu não vou atender o seu João? Porque ele não tem como puxar um tratamento desse? Ou então eu vou colocar na cabeça dele que só aquilo que vai tratar ele, só tem aquela oportunidade, só tem aquela chance, ele vai se endividar até dizer chega e não vai ter saúde. Acho que é na questão do lucro que a gente perde um pouquinho a mão, entende? Isso não pode acontecer. Como eu te falei, a gente não é comerciante, por mais que a gente venda serviços. Sim. Né? A gente é profissional de saúde. Né? Vem antes. Para o dinheiro existir, eu preciso ter ser humano. Sem ser humano, o dinheiro não é nada. É papel que voa por aí como qualquer outra coisa voa pela natureza. Sim. Entende? A gente precisa lembrar isso sempre, ter isso fixo na cabeça da gente. Mas a gente vai entrar num outro tópico que é um dos 3 tópicos que eu vou trazer, né? Para discutir é justamente esse. Você é médico, é um profissional liberal, né? Considerado um profissional liberal, e você precisa viver. Então, a gente acabou que no meio de tudo que a gente falou, a gente já falou sobre isso, mas, inegavelmente, você precisa trabalhar, ganhar seu dinheiro e viver a sua vida, não é? Com certeza. Então, onde que isso não se perde? Bom, já falou, né? Quando a gente coloca o ser humano, o amor ao próximo na frente de tudo. É claro que existe um custo para eu oferecer o que eu ofereço. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que montar uma estrutura. Isso tem um custo. E eu não posso simplesmente descartar essa situação. Tem um custo. Mas esse custo, ele vai até um limite. Né? Ele não é um custo infinito. Quando eu idealizei o Esteticast, a minha proposta era fazer um debate sobre a estética de forma ética, mas, contudo, discutindo esses padrões que a sociedade impõe pra gente. E eu fui atrás de parceiros que comprassem essa ideia e que tivessem esse pensamento de que a estética, que não é estética a qualquer custo, a qualquer preço, que o respeito à individualidade é o primeiro ponto na hora de botar a estética em jogo. E a Via Bela, a Bia, a dona da Via Bela, comprou a ideia do Esteticast e então me beneficiou com o guarda-roupa dos programas. Eu tô apaixonada porque tem todo o meu estilo, que é um clássico jovial, um clássico esportivo. E ela vai ser uma das convidadas do Esteticast, vai estar com a gente discutindo essa questão toda dos padrões de beleza. Mas eu estou muito feliz e agradecida à Via Bela por essa generosidade e por ter comprado essa ideia dessa discussão tão importante para a nossa vida. Passa lá na Via Bela, fica ali na Praça Santa Teresa e dá uma olhada em cada coisa linda que a Bia tem para oferecer para você.
Agora a empresária que vai falar com você. Vou te dar uma mentoria de graça, tá bom? Tô aceitando. Nem vou cobrar. Você entende que é o seu negócio? Com certeza. Vocês têm aula de empreendedorismo na faculdade? De negócio, alguma coisa assim? Durante a faculdade, infelizmente, não. Isso é uma crítica que eu sempre faço. Mas nas pós-graduações, nos cursos após a faculdade... Muito obrigado. Nos cursos após a faculdade, a gente aprende um pouco sobre isso também. Empreendedorismo e carreira médica, né? É um tópico importante, porque realmente... Vamos pegar a situação de um jovem que acabou de entrar na faculdade de medicina. Às vezes adolescente, às vezes já tem alguma experiência de vida, mas enfim. Chega ali, conhece o mundo, entra numa profissão que no Brasil a gente sabe que é uma das melhor remuneradas atualmente. Sim. E às vezes não sabe lidar com o dinheiro, tanto no sentido de precificar o dinheiro acima do humano, quanto também no sentido de não saber dar valor ao dinheiro, né? Porque tem custo. Para você estar ali, você teve que passar por um processo, você teve que trabalhar, você teve que pagar coisas. Então, a gente precisa aprender a equilibrar. E na pós-graduação, nos cursos após a faculdade, geralmente a gente aprende muito sobre isso, né? Quando você vai para a vida real, você sai ali do simulador e vai para o mercado de trabalho. Entende? Nenhuma faculdade que forma profissionais liberais ensina para esse profissional que ele vai abrir o negócio dele. Exato. Que a hora trabalhada dele é o negócio dele. Exatamente. Que ele não tem patrão, o patrão é ele. Então, né, amarrando essa história toda, né, pra gente, apesar de a estética não é tudo pela estética, apesar da ética, apesar do amor ao próximo, do ser humano em primeiro lugar, apesar disso tudo, você vive disso. Exatamente. Até porque eu não posso mandar amor pro banco para pagar minhas contas. Exatamente. Quem dera que amor pagasse boleto, eu nunca ia ser endividada, nunca. Não é? Porque eu tenho amor para dar e vender. Exatamente. Então, assim, essa é uma linha muito tênue, né? Muito. Muito tênue. Entre você se perder no sentido de pagar para trabalhar, que também não é justo, entende? E você ir para outro extremo, que é você desvalorizar o humano. Então, é uma linha tênue o tempo todo. Porque, de novo, a gente lida com uma coisa que não é ressarcível. Eu lido com vida, né? Então, eu tenho um custo para poder lidar com essa vida e eu tenho que bancar esse custo, eu tenho que ter o meu lucro também. Isso é inegável, né? Ninguém trabalha para não ter nenhum tipo de lucro, para não receber nada. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso perder essa responsabilidade. No dia que eu me tornei médico, lá atrás, né, com a mãozinha direita levantada, fazendo juramento hipocrático, em última instância eu estava jurando isso. Defender a vida, proteger a vida em toda e qualquer situação. Essa é a prioridade, entende? Fazendo isso, e aí no final do nosso juramento a gente sempre ouve, né, sempre diz, na verdade, que se eu fizer bem isso, se eu fizer direito à minha arte, que eu possa gozar de felicidade, gozar dos frutos dessa arte ao longo da minha vida, né? Acho que a medicina ela tem que voltar um pouquinho para aquilo que a gente jura no primeiro dia que vira médico, no dia em que de fato a gente assume essa responsabilidade, né? Voltar para se eu fizer bem a minha arte. O que é fazer bem a minha arte? É individualizar, é sim ter o meu lucro, é sim pagar os meus custos para estar ali, mas acima de tudo cuidar daquele ser humano que está na minha frente, que está confiando nas minhas mãos o bem mais precioso que ele tem. Entende? Que é a vida dele. Isso eu não posso esquecer jamais. Nada é superior a esse bem. A vida é requisito para qualquer outra coisa. Entende? Se não tem vida, não tem bem. Se não tem vida, não tem lucro. Se não tem vida, não tem saúde. Se não tem vida, não tem estética. Acho que vai um pouco por esse lado. Nossa. Dá para fazer mais uma garrafa de café, né? Diego, vamos ficar por aqui, eu e o doutor o dia inteiro. Pode suspender todos os outros podcasts. Ela é demais. Porque é sempre a gente conversar com pessoas evoluídas e, assim, sem ser radical. Não tem radicalismo nisso. É uma discussão eterna. Se a gente fizer um novo podcast, a gente vai falar o mesmo assunto com outros e entende? Porque... Com certeza. Porque a gente está falando de valores de princípios, de ética, e isso é inesgotável. Exato. Inesgotável. Exato. E, em última instância, também a gente está falando da nossa função, né? Sim. Você
cada um de nós é formado numa área da saúde, mas tudo é saúde. Tudo que a gente aprende nos nossos cursos, médico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, tudo é direcionado para o quê? Trabalhar no processo saúde e doença. Entender ali, dentro do contexto daquele ser humano que se apresenta para frente, qual é o problema e como preveni-lo, como resolvê-lo, né? Como levar aquela pessoa a uma vida mais plena. Na verdade é isso, entende? Acho que passa por isso. Eu gosto desse posicionamento e eu trago isso para dentro da farmácia. Eu já recusei receita de 3, 4 mil reais porque eu sabia que não era uma prescrição ética, vamos dizer, e nem, não sei, eu não posso falar correta, mas não era uma prescrição ética. Sim. E eu recusei. Eu não fiz. Eu poderia ter feito porque eu tinha tudo que estava ali. Mas eu não dá. Sim. Não dá. Eu não consigo. Isso, vai além de mim. Isso é uma coisa muito legal na área da saúde, essa forma como a gente se entrelaça. Olhares diferentes, mas o cuidado sobre o ser humano. Né? A nossa ética cuidando do ser humano com olhares diferentes. Né? O médico que prescreve, o farmacêutico que percebe, poxa, isso aqui, cara, não é esse caminho, isso aqui não vai dar certo. E a gente se integra. Né? Às vezes tem médicos que prescrevem coisas sabendo que estão fazendo coisas ruins. É o caso ali. Exato. Tem médicos que às vezes vão por ignorância, o que não desculpa eles do problema. Você deve estudar antes de fazer qualquer coisa. E sim, liga, né? Exato. Doutora Ana, tô querendo fazer isso assim. Ou fulano, o que você acha? Sim, né? Posso fazer isso? Essa associação aqui, ela vale? Né? Por quê? Claro, são olhares diferentes. Na farmacologia, o farmacêutico é o mestre. Né? Você estudou sobre isso mais a fundo do que eu. Eu estudei farmacologia entre mil e uma matérias. Você se especializou na área da farmácia, né? É a tua área de domínio. Sim. Entende? Inegavelmente você vai dominar mais do que eu. E aí a gente pode trocar, dialogar. Lógico. Exato. Porque eu vi o paciente no meu consultório, eu examinei, eu pensei, poxa, ele tem isso, tal substância eu sei que é boa. Agora, tal substância eu posso prescrever com essa outra aqui? Eu posso associar com aquela outra? Isso aí. A dosagem está correta? Né? A gente pega muita receita de medicamento que é indicado para tratar efeito colateral de outro medicamento. Sim. Às vezes é uma troca ali de um medicamento, tira 3, 4 da receita do... Resolveria o problema. Sim. Entendi. E aí essa troca na área da saúde eu acho que é fantástica. E isso também passa pela ética. Passa. Né? Poxa, está além da minha área de domínio, eu vou a quem é de direito. E passa pelo ego também. Sim, com certeza. O ego é uma coisa também que é forte, né? Eu sou o prescritor. Cara, eu acho que o caminho não deve ser esse. Passa pelo ego. Eu não sei tudo. Eu posso estudar minha vida inteira. Eu não vou saber tudo. Eu sempre falo também, dou aula na faculdade, eu falo sempre com os meus alunos. Gente, a gente não sabe tudo. Por dia saem mais de 50 mil artigos na área médica, por exemplo. Pois é. Como é que você vai ler tudo isso? Não tem tempo hábil, não tem cabeça para guardar tudo isso, entende? Então, vamos a quem é de direito. Se eu não domino aquele assunto, eu vou procurar. Quem sabe? Poxa, me orienta. Onde eu posso pesquisar isso? Onde eu posso estudar esse tema que eu não estou dominando? E aí a gente vai construindo a nossa carreira médica ao longo da vida dessa forma, né? Passo a passo. Acho que hoje, talvez, isso influencie naquela sua primeira pergunta para mim em relação à questão da estética. Tudo pela estética. Tudo pela estética. Eu acho que a consciência do estudo também deve ser importante para o profissional. Sim. Né? Tudo pela estética, desde que eu domine o que eu esteja fazendo, para que eu não fira o primeiro princípio da medicina. Primum non nocere. Antes de tudo, não causar dano. Esse é o norte da medicina. Antes de qualquer outra coisa. Né? Uma expressão latina que diz isso pra gente. Não causar dano. Não posso. Vou prescrever. Poxa, o paciente quer emagrecer. Beleza. Pô, o Ozempic eu sei que é maravilhoso. Tem uma perda de peso aí muito boa. Ou então a tirzepatida que está chegando no mercado agora. A gente sabe aí que em alguns casos tem até 34% de perda de peso. Mas essa perda de peso causada por esse medicamento vai trazer algum problema maior para o meu paciente? Vai trazer problema? Não posso prescrever. Para mim, enquanto médico, é maravilhoso eu fazer um paciente emagrecer em um mês. Isso aí me promove, isso aí me joga lá em cima. Pô, vou no Dr. André porque ele emagrece Resolveu meu problema em um mês. Exato. Resolveu meu problema. Exato. Financeiramente, para mim, é maravilhoso fazer isso.
mas eticamente pode ser complicado. Por quê? Se eu não tratei o problema, a obesidade, ela vai voltar e vai trazer outros problemas com ela, né? Ou às vezes, antes dela voltar, ela já está trazendo problema nos remédios que eu passei. Sim. Nas associações indevidas, nas indicações contraindicadas, Sim. entende? Então, isso é importante. Isso é responsabilidade social, isso é responsabilidade médica e, enfim, é responsabilidade humana. Sim. Entende? Eu sou um ser humano que cuida de outro. É isso. Entende? Acho que vai por esse lado. É como eu penso. Não é tudo pela estética. Eu vou mais não só pela área da saúde, que é importante para mim, pela saúde em si, mas como a questão do padrão mesmo, que eu não me enquadro. Sim. Eu não me enquadro. Eu não estou preocupada que eu tenho sardinhas no meu nariz e de aparecer sem maquiagem. Eu não estou preocupada com isso, porque eu me olho no espelho e eu me amo. Eu amo quem eu vejo. Exato. Eu demorei para chegar aqui. Demorei. Mas hoje eu olho no espelho e eu amo o que eu vejo. Então, ok. Sim, e esse gancho do padrão é uma coisa importante. Por quê? Eu não tenho que buscar ser igual ao outro, eu tenho que entender qual é a melhor versão de mim mesmo. Sim. Entende? Por quê? Beleza, eu tenho aí várias celebridades que têm padrões de beleza que são delas. Sim, tem celebridades que fazem procedimentos para entrar num padrão complicado. Por quê? Você pode mudar o externo, mas o seu DNA não vai mudar. Entende? Você vai ficar dependente daquilo pro resto da vida. Olha, até onde isso é saúde? Esse gancho aqui vai longe, porque quando você entra nesse assunto da celebridade ou daquela pessoa que eu vi que tem o bumbum, uma boca, não sei o quê, papapá, a gente vai entrar numa temática de autoaceitação. E aí, meu filho... É uma longa seara, uma grande seara. Porque é exatamente sobre isso. É o se olhar no espelho, e eu falo com domínio de causa. É o se olhar no espelho e não se aceitar. Né? Eu demorei a ter um espelho em casa. E quando eu tive um espelho em casa, que eu me olhei, no primeiro dia que eu me olhei inteira, eu chorei um dia inteiro. Então, é um assunto que eu domino. É um assunto grande. Essa coisa da autoaceitação. E aí, o dele é lindo, eu quero igual. Esse é um problema grave. E a primeira coisa que eu falo com um paciente que vai no meu consultório em busca da perda de peso, seja um grande obeso, seja alguém que está insatisfeito às vezes com uma gordurinha aqui ou uma acolá, eu falo, cara, a primeira coisa que eu preciso que você faça, ama quem você é agora, entende? Por que isso? A gente vê pessoas que passam por tratamentos para perda de peso e que geram alguns distúrbios, né? Pessoas que, por exemplo, fazem uma bariátrica e desenvolvem bulimia depois, porque entendem que aquela aparência vale mais que qualquer outra coisa. E não pode ser assim. Se você se ama agora, se ama em cada fase do teu processo, quando você chegar naquele objetivo de corpo que você tem, que traduz saúde, que é fruto de saúde, você vai manter muito mais facilmente, entende? Você não vai criar mecanismos ali, vamos botar no seu subconsciente, para ter que manter aquilo ali a qualquer custo. Não, é fruto, é natural, entende? Você não vai ficar dependente de remédio para manter aquela conquista, você não vai ficar dependente de procedimentos para manter aquilo. A base a gente tem, né? Um corpo bonito, ele vai ter músculo, gordura, ossos fortes, aquela coisa toda. A gente não tem músculo, gordura e osso? É só dar o estímulo para cada corpo. Cada corpo tem seu tempo, cada corpo tem o seu jeito, o seu desenho. E isso é bonito, entende? Não é bonito tudo igual. Sim. Né? Tudo igual, chega num momento, tá, qual que é a diferença do A pro B? Nenhuma. Sim. São exatamente iguais. Cadê a beleza? É a individualidade. Né? Exato, a beleza está na individualidade. Entende? A beleza está naquela pessoa, naquela outra, no cada um, entende? Isso é beleza. Isso é a beleza de ser humano. Entende? Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença, por esse papo delicioso. Com certeza você vai vir novamente, tá? Uma honra. Estamos aí. Próximo já mando, aí a gente vai entrar talvez numa seara mais filosófica ainda, mais... e, sei lá, divina, que você domina maravilhosamente também, porque é um prazer sempre estar com você. Muito. Eu te agradeço demais você estar aqui às 9 da manhã, sair cedo e
e se prontificar a bater esse papo delicioso comigo. Muito obrigada pela essa acolhida maravilhosa aqui, né? Esse bate-papo que constrói, que me faz ficar feliz, ainda mais feliz, na verdade, né? Tá com você também é uma coisa maravilhosa, né, Ana? Eu sempre te falo isso, você traz luz. Então... Oh, meu Deus. Não posso chorar hoje, porque eu estou maquiada, por favor. Você sabe que você é maravilhosa. Obrigada, viu? tá? Eu que agradeço. Obrigada. Você foi uma pessoa, um presente que eu ganhei na minha vida. Muito e você obrigada. é um que eu ganhei também. Isso é o belo da nossa vida humana. Um é um presente de Deus na vida do outro, um é um presente, um é luz, um é alegria, felicidade na vida do outro. E assim a gente vai vivendo. Eu que te agradeço, minha amiga. Se você se interessou por esse assunto, se acha que é uma discussão válida para a sua vida, para a vida de pessoas que você conhece, que são muito preocupadas com a estética, além do padrão, segue, compartilha, deixe o seu comentário, sugere algum tópico que você queira discutir aqui. A gente está aberto para opinião e para trazer para essa discussão pessoas que vão acrescentar e modificar positivamente a nossa cultura em relação à estética.